Olá, pessoal, tudo bom? Eu sou o Fernando Sanches, sou diretor, roteirista e produtor de cinema independente. Eu tenho esse canal aqui, eu deixava meus curtas, meus videoclipes, todos aqui, mas agora eu tô mudando essa nova fase do canal aí, eu vou fazer mais esses vídeos de falar sobre cultura pop e cinema, aí, que é meu assunto preferido. Então, se você quiser, se você veio atrás de algum clipe, de algum curta que eu dirigi, todos eles estão lá no fernandosanches.net, que aos poucos eu vou tirar eles daqui do YouTube e vai ficar um canal focado só sobre esses vídeos falando sobre cinema e sobre cultura pop. E também é fácil de me achar no Instagram, é @fesanches, com S no final, e aí é mais fácil de me achar lá e conversar comigo. No vídeo passado eu falei sobre esse livro aqui, que é meu livro de cabeceira, que é o Grandes Diretores de Cinema, do Laurent Chihat. Não sei se eu falei certo em francês, mas Laurent Chihat. E é um livro que são entrevistas com grandes diretores de cinema, e é o livro que eu leio quase todo dia, cara. Ou todo dia. Eu abro e dou uma lida, ou quando eu estou prestes a fazer um curta, um longa, eu sempre pego aqui umas dicas, porque não é um livro técnico. É um livro em que cada diretor fala um pouco sobre o ofício, sobre coisas que ele acha, sobre vários temas. É bem legal de ler. É um livro, então, como esse livro não está mais disponível, você não acha para comprar, a não ser usado e tal, eu decidi fazer esse vídeo em que eu fiz o primeiro vídeo falando que, né, não tem jeito certo de fazer cinema, porque cada diretor que está no livro faz de um jeito e todos funcionam. Então eu decidi fazer um vídeo sobre cada entrevista de cada diretor que está aqui, que são 20 ao todo. Então vamos lá, esse primeiro vídeo é sobre o Martin Scorsese. Então vamos lá, não é um vídeo sobre a carreira, os filmes do Scorsese, muito pelo contrário. É um vídeo que eu vou falar sobre o que ele aborda no livro, tá bom? Então vamos lá. Então ele começa aqui no capítulo, dos capítulos são curtos, assim, às vezes é 7, 8 páginas de cada diretor. Então ele começa falando aqui que ele deu aula, né, na Universidade da Colômbia e na Universidade de Nova York. E aí uma das coisas que ele via nos diretores iniciantes, nos projetos iniciantes, era, ó, em geral, o maior problema dos projetos se situava no que eu chamaria de intenção, onde é preciso colocar a câmera para permitir que o plano mostre o que supostamente deve mostrar. Então, isso é uma coisa muito louca, né? Porque cinema é contar uma história e passar uma mensagem, e aonde você vai colocar a câmera pode mudar muito essa história ou essa mensagem. Uma lente mais fechada, uma lente mais aberta, eu vou entrar nisso daqui a pouco. Então, o que ele percebia muito nesses jovens cineastas, né, é aonde é preciso colocar a câmera para comunicar o que você tem a dizer. A primeira pergunta que você deve realmente fazer, e se tiver vontade de realizar um filme, é a seguinte: será que eu tenho algo a dizer? Então isso é importante, cara, porque assim, fazer um filme dá um trabalho, demanda energia, demanda um monte de outras coisas, dinheiro e energia, equipe. O que você vai dizer com esse filme? O que você quer contar com ele, né? Então acho que isso é uma coisa legal aqui do filme, né? Aí, já na segunda parte aqui do capítulo dele, ele fala falar do que se sabe, né? Então falar do que se sabe. Por mais que o filme deveria ser, por que um filme deveria ser pessoal? Cara, é o seguinte, é legal você falar sobre assuntos que você entende, né? E, por exemplo, eu gosto muito de realismo fantástico, de terror e de ficção científica. Então meus filmes são muito sobre isso, né? E assuntos também do meu cotidiano, das minhas vivências. Não adianta você querer fazer um filme só pela modinha, assim, por exemplo, agora tá na moda de vampiro, vou fazer um filme de vampiro, né? Então, eu acho legal você falar sobre o que você sabe e você ter essa ideia clara do que você quer fazer, né? Bom, outra coisa que ele fala aqui, ó, quanto mais o filme é pessoal, portanto, mais ele se aproxima do estatuto de obra de arte. Então, o Scorsese vê muito o filme como obra de arte, né? Toda obra de arte tem um autor, né? Então, será preciso ser autor do filme, isto é, ter escrito seu roteiro para torná-lo pessoal? Ele disse que acho que não. E eu também concordo. Por exemplo, um dos meus filmes mais pessoais, assim, que é o meu primeiro curta,
foi o Landau 66, eu não escrevi o roteiro. Quem escreveu foi meu amigo o Trevisan, JM Trevisan. E eu acho que tem muita característica minha ali, do jeito de filmar, de como dirigir os atores, né? Então você pode se apropriar de um roteiro e contar ele do seu jeito, da sua forma, né? Saber do que se fala, ele até fala aqui, né? Posso estar chovendo no molhado, mas eu diria que o diretor deve saber do que está falando, né? É, uma coisa que ele fala que aí eu vou um pouco na contramão aqui, porque eu acho que ele se refere muito à longa-metragem, que ele fala, ó, eu não acredito de fato na ideia do cineasta que descobre seu filme fazendo. Isso aconteceu muito comigo com curtas, tá, gente? Eu não sabia sobre o que era o filme, eu realizei o filme, depois o filme foi editado, finalizado, e quando ele foi exibido em um festival, ou quando ele foi para a internet, eu entendi sobre o que era o filme. Então, quando o Scorsese fala que não acredita no fato da ideia de um cineasta descobrir um filme fazendo, é porque ele está falando de cinema, de longa-metragem, de filmes caros, que você precisa se basear num projeto, você precisa desenvolver, você precisa fazer um monte de coisa. E aí é muito difícil mesmo, você precisa saber do que está fazendo, né? E obviamente, né, em todo caso, inventar um filme inteiro, isto é, filmar sem roteiro, me parece inconcebível. Roteiro é vital, isso não preciso nem falar nada, que eu super concordo, né? E aí ele põe aqui, ó, agora se você for uma pessoa intuitiva, se tiver os meios, né, dinheiro, você pode rodar um filme, né, sem roteiro, ou do jeito que você quiser, fazer uma coisa experimental, mas o planejamento é fundamental, né? Segundo o próximo tema aqui que ele fala, né, escolhas difíceis. A principal lição que aprendi em termos de realização é que o diretor fica submetido a uma tensão constante entre, de um lado, o fato de saber precisamente o que quer e de fazer tudo para obtê-lo, e do outro lado, o fato de estar pronto para mudar tudo de acordo com as circunstâncias. Cara, isso acontece muito, meu. Você, tudo num projeto audiovisual, cara, tudo que pode dar errado, dá. Principalmente se for cinema de guerrilha, curta-metragem, com pouco dinheiro, vão acontecer coisas. Então você tem que estar muito assim. Eu sei o que eu quero falar, eu quero ficar preso a isso, mas as circunstâncias me obrigam a fazer diferente. Por exemplo, você está planejando você só tem aquele dia para fazer uma filmagem, e de repente chove. Não estava chuva no roteiro. Você vai cancelar a filmagem, você não tem dinheiro para isso, ou você vai adaptar para chuva? Você pode adaptar, né? Um dos casos, né? É... Outra coisa que ele fala aqui, né? Voltando àquele assunto de onde põe a câmera, ele gosta muito de ver o cinema em grande angular, né? O que seria grande angular e teleobjetiva, né? Na verdade, as lentes, você está por exemplo, imagina assim, você está com a câmera num lugar e um ator na mesma distância. Dependendo da lente que você vai usar, você vai ver mais coisas ou menos coisas. A grande angular, você vê mais cenário, você vê tudo mais aberto, né? A gente chama de lente aberta. E as lentes fechadas, lembra, né? Isso você pode ver no zoom do celular, né? Se você fechar, você tem uma lente mais teleobjetiva, que a gente chama, e você vai ver o fundo mais desfocado, você vai ver menos coisa. Então, o Scorsese, ele gosta muito de filmar com grande angular. Só que ele até acha que a tele, né? Ó, a impressão é que os jovens diretores usam a teleobjetiva como um brinquedinho engenhoso. Eles põem duas pessoas de frente bem longe e as fazem andar na direção da câmera. É um pouco fácil e, sobretudo, acho isso da imagem de um lado não dominado. Quando você está com a grande angular, com as lentes abertas, você vê tudo em foco. Por exemplo, essa lente aqui que eu estou fazendo esse vídeo, ela é mais angular. Então, tá vendo? Tá praticamente tudo em foco e tal. Ok. Quando você fecha a lente no seu assunto, o fundo tende a desfocar. Que aí você está numa lente 7.5, numa lente mais fechada, 7.5, 80, por aí vai. As lentes mais abertas, né, 24, 25 são as grandes angulares. Para você filmar com um grande angular, cara, você precisa ter muita produção, muita direção de arte, ter tudo certinho, porque tudo imprime, né? Então o seu cenário tem que ser bonito, tem que estar tudo funcionando. Então quando você tem dinheiro,
um filme bem planejado, é mais fácil você filmar em grande angular. Quando a gente está falando de cinema de guerrilha, de terror, curta-metragem, para mim é mais tentador usar as teles, porque aí você consegue desfocar mais o fundo e focar mais o seu assunto. Para mim dá uma cara mais cinematográfica, mas é uma opção também. O Scorsese ele fala aqui que ele gosta muito de usar as lentes mais abertas, angulares. Ó, em regra geral, prefiro as lentes fixas. Fixa significa que é uma lente que não tem zoom, tá? É uma lente que você põe ela na câmera e ela é aquilo lá, você não pode fechar e abrir, é uma lente fixa. Geralmente ela vem com os milímetros, né? Então, em regra geral, eu prefiro as lentes fixas, se possível com grande angular, como a 25 milímetros. Bom, outro assunto aqui que me interessa muito e eu adoro, que é a direção de atores, né? Um ator deve ser livre, ou pelo menos ter essa impressão. Isso é muito louco, né? Então, quanto a mim, creio que para dirigir bem um ator, preciso, acima de tudo, gostar dele. Cara, isso aqui é uma coisa, para mim, meio que fundamental, assim, né? Você vai dirigir um ator, cara, você tem que gostar da pessoa. Geralmente, né, você escalou, trata bem, escalou, trouxe para o filme, não tem como você não gostar da pessoa. Então, dirigir um ator já é uma coisa de empatia, né, de você tá pegando um ser humano ali, fazendo ele representar algo que você quer dizer. Então gostar dele é o mínimo que você precisa, né. Eh, Aí ele fala, né: "Quanto a mim, prefiro deixá-los livres, enfim, com muita frequência, só para dar a eles a impressão de que são livres". Aqui eu discordo um pouco, assim, eu acho que você tem que deixar o ator livre de verdade, assim. Eu já falei muito isso nas minhas masterclass sobre curta ou sobre cinema de guerrilha. Deixar o ator livre é a melhor coisa que tem. Só que você tem que, né, supostamente, ir entendendo se ele tá fugindo do que você tá querendo dizer. Na maioria das vezes, se você escolheu bem, se você conhece a pessoa, se você já trabalhou, o ator não vai fugir muito do que você quer. Mas se ele começar a fugir, você tem que ir modulando. Você pode. E o cinema é isso, né? Você faz vários takes. Então, é, na maioria das vezes, os atores trazem coisas novas, diferentes entonações. E eu gosto muito, assim. Muitos dos meus filmes, o ator trouxe um jeito novo e eu adorei assumir isso pro filme, legal. Se você achar que tá um pouco fora do que você queria, sempre tenta fazer um para se garantir ali, porque depois, na edição, você vai usar o take que você quiser, né? Então é isso, né? É, vamos lá. Aí tem um outro tema aqui que é bem legal, né? Que é fazer um filme, mas para quem? Alguns diretores fazem seus filmes para o público, outros, como Hitchcock ou Spielberg, os fazem ao mesmo tempo para o público e para si. Isso é muito louco, né? O que ele prega aqui é que, na verdade, você tem que fazer o filme para você. Você tem que gostar do seu filme. Essa é a regra principal. Só que tem os diretores que têm essa manha, assim, eles fazem para ele, tipo o Spielberg. Ele fez o ET para ele não pensou em mais nada, ele queria fazer um filme para ele. Só que a galera adora o filme, todo mundo gosta, crítica e público. Então é até uma benção, assim, né? Se você faz para você e todo mundo gosta. Mas acho que o principal é você fazer o filme para você. Então, se você está começando a fazer cinema, cara, pense em você. O que você gostaria de ver? Como você gostaria de ver? Isso é fundamental para o seu filme ficar verdadeiro. Não tentar entrar numa modinha ou, é mais legal assim, porque as pessoas vão. Não, cara, quem tem que gostar é você. Faz para você e esse que é o caminho, na minha opinião e na opinião do Scorsese também, né? Aí uma coisa que ele fala aqui, cara, sobre perigo. Isso é muito importante, eu já cometi muitas vezes esse erro. Sobre redundância. Né, ó, há evidentemente um grande número de erros a serem evitados por um diretor. E o primeiro que me vem à mente é a redundância. É quando você quer falar várias vezes a mesma coisa. Você tem uma mensagem no seu filme, e aí numa cena você deixa ela bem nítida, aí passam algumas cenas, você põe essa mensagem de novo, aí depois põe ela de novo, e você começa a repetir isso. E o público já entendeu, quem tinha que entender já entendeu o que, que era aquilo, né? Então tomar muito cuidado com isso, né? Ó, entendo que se tem a vontade de ter uma cena-chave que funcione como uma espécie de pedra angular do filme. Mas se ela é repetida,
e se torna explícita demais, acho que estraga tudo. Eu mesmo não estou certo de sempre ter conseguido evitar essa armadilha, mas em todo caso sei que tentei. Então, fica com isso na cabeça, assim. Quando você está vendo o roteiro, analisando, será que ele está redundante? Será que eu estou falando várias vezes? Será que um personagem não fala uma coisa e depois outro personagem fala, então, ele me disse que papapá, papapá. Tomar muito cuidado com isso, né? É... Aqui, ó, no melhor dos casos, cada cena de um filme deve ser como uma peça de um quebra-cabeça. E no final, olha-se o conjunto e entende-se tudo. Bom, acho que isso é uma das coisas mais importantes de um filme, assim, como se cada cena fosse a peça de um quebra-cabeça, cada cena é diferente da outra, ela só podia estar naquele lugar, naquele momento, e no final, com esse quebra-cabeça montado, você olha e fala, funcionou tudo, deu tudo certinho. Não ficou faltando uma peça, não tem peça a mais. Acho que esse é um grande segredo quando você olha um filme que você fala, nossa, esse é uma obra de arte mesmo. Quando você vê todas essas peças juntas, passando a mensagem que você quis passar, contando a história que você quis contar. Então foi mais ou menos isso aí que eu peguei aqui do capítulo do Scorsese. E no próximo vídeo eu vou falar de um também dos meus diretores favoritos, que é o segundo aqui da lista, que é o Pedro Almodóvar. Tá bom? Então é isso. E se você gostou do vídeo, dá um like aí, se inscreve no canal, compartilha, faz o que você quiser aí. Me adiciona lá no Instagram e vamos falando aí. Tá bom? Valeu, obrigado, até mais. Tchau.